Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só o Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Diz que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, mães, irmãs, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro da vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs,
da Igreja Católica se encontra vivendo durante estes tempos o ano da fé que o Santo Padre, Papa Bento XVI, da quinta-feira passada na cidade de Roma, proclamou para o mundo inteiro e que é um ano que se prolonga ele até o próximo 24 de novembro de 2013, quando com a solenidade de Cristo Rei, nós encerraremos. Um ano da fé, um ano para a gente, de fato, olhar para a nossa vida, olhar de fato para essa resposta que nós estamos dando à da graça de Deus. Da fé, ela sempre aparece na vida de todo cristão como uma porta que abre para nós o caminho à la graça de Deus. Da fé é o dom mais belo que Deus dá a todo batizado, a todo aquele que faz parte de sua igreja, e por meio do qual Ele promete suas graças, e por meio do qual Ele estabelece uma experiência de comunhão e de intimidade com cada um de nós. Se nós estamos no ano da fé, é de fato uma oportunidade providencial para a gente se perguntar, olhar para o mais profundo da nossa vida e sentir a maneira como nós estamos vivenciando esse dom e ao mesmo tempo verificar da maneira como nós estamos correspondendo ao chamado que o Senhor nos faz. Da fé, ela tem, de fato, implicações na vida da gente. Da fé, ela tem consequências. E da fé, com certeza, pede de cada um de nós uma atitude especial para nos colocar diante dela em um contexto onde nós interagimos diariamente. Da fé não é uma experiência simplesmente como para muitos, muito individual, muito pessoal. Pelo contrário, da fé exige uma postura diante do próprio Deus, mas em Deus diante de sua própria igreja. E é assim que nós entendemos e ao mesmo tempo experimentamos da palavra de Deus que proclamamos neste domingo 28º do tempo comum. A gente poderia começar com aquela interrogação que se faz aquele jovem que procura Jesus. Quantos de nós, mais de uma vez, nos fizemos essa pergunta? Pode ser que a gente não dá fez nesses termos, mas de uma ou outra forma, mais de uma vez, a gente se fez esse questionamento. Que devo fazer para alcançar a vida eterna? Mas a gente poderia transformar e colocar outras palavras para significar o mesmo. Que devo fazer para ser feliz? Que devo fazer para completar em minha vida aquilo que está faltando? Que devo fazer de fato para ser bom? Que devo fazer de fato para me tornar uma pessoa verdadeiramente que vive a sua humanidade? Quem não quer ser bom? Quem não quer ser feliz? Quem não quer se realizar nesta vida? Com certeza, nós estamos preocupados pelo definitivo. Mas ninguém pensa no definitivo sem pensar no presente,
no qual nós estamos de fato atrelados. E essa pergunta faz parte da existência humana. Que devo eu fazer para ser bom, para ser feliz, para corresponder ao chamado de Deus, para corresponder à minha fé, para ser coerente àquilo com o qual eu digo ao mundo que acredito? E com certeza, Jesus, em um primeiro momento, coloca aquilo que é, podemos dizer assim, a chave que abre da porta para o encontro com a bondade, para o encontro com o eterno, para o encontro com a felicidade. Para o homem judeu, com certeza, falar do bem era falar imediatamente dos 10 mandamentos. E por isso, Jesus, certamente, imediatamente, ele evoca para esse jovem da palavra de Deus e de uma maneira especial dos mandamentos. Que devo fazer para ser bom? Que devo fazer para atingir a vida eterna? Jesus imediatamente disse para ele: tu conheces dos mandamentos. Amarás, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honrar teu pai e tua mãe. Quantos de nós já chegamos aqui, nos aproximando, seja para o padre, seja para alguém muito próximo de nós? Gente, é o que devo fazer para ser melhor. A gente já colocaria outras coisas, não somente dos mandamentos. A gente diria também: eu vou à missa todos os domingos, eu comungo, eu escuto da palavra de Deus, eu faço obra de caridade. Tantas coisas que eu faço, mas o ser humano sempre se coloca, como este jovem, aquilo a mais que deve ser feito para ser feliz. E nós escutamos na palavra de Deus que este jovem responde com tremenda sinceridade para Jesus. E disse para ele: Senhor, eu faço isso desde a minha juventude. E Jesus, com certeza, consegue enxergar em aquele jovem da clareza de seu coração, porque ele não está mentindo, ele fala a verdade. Claro, Senhor, eu faço, eu cumpro, eu vivo dos mandamentos. E Jesus consegue perceber de fato na vida desse jovem esse ato que é de fato uma constatação. E como nós sentimos isso? Pelo olhar de Jesus. Jesus olhou, e é das poucas vezes que a palavra de Deus nos fala dessa maneira, de Jesus se colocar frente a alguém. Jesus olhou para ele com amor. Não é um amor, podemos dizer assim, genérico, é um amor muito pessoal, é o amor da intimidade, é o amor que acontece sempre de uma maneira pessoal entre Deus e cada um de nós. Ele nos olha com amor quando Ele sente de verdade que da nossa parte há um desejo sincero e verdadeiro por ser bom, como este jovem. Mas Jesus, com certeza, olha com bondade pelo fato de poder ver neste jovem alguém que quer uma coisa a mais e ao mesmo tempo saber de que esse a mais não está longe de sua vida. Gente, às vezes nós podemos sentir de fato que podemos ser bom. Nós podemos experimentar em nossa vida que estamos bem pertinhos de aquilo que pode ser de fato a nossa salvação. É necessário que a gente, igual que este jovem, se pergunte o que está faltando e lo perguntemos àquele que nos pode responder.
o próprio Jesus. Jesus olhou para ele e viu que somente estava faltando uma coisa: vender tudo aquilo que ele tinha. Não vender para guardar e poupar, vender para dar a dos pobres, para ficar livre e assim poder seguir Jesus de uma maneira verdadeira e total. Certamente, a palavra de Deus nos coloca de uma forma evidente da questão da riqueza. E, concretamente, o trecho do Evangelho evoca da riqueza material. A gente poderia se perguntar, e vale a pena nos fazer essa pergunta. Não podemos, certamente, esquivar-nos da pergunta e não pensá-la. Como nós, cristãos, nos colocamos frente às riquezas deste mundo? Como nós, cristãos, nos colocamos frente aos bens materiais? Certamente, às vezes, e de fato, muitas vezes, o dinheiro, que é de fato o esterco do diabo, ele pode nos afastar de Deus. Mais de às vezes, principalmente neste mundo capitalista, que valoriza o ser humano não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem no banco. Muitas vezes a gente vive em função do dinheiro. E às vezes não simplesmente em função do dinheiro, com o desejo de suprir as nossas necessidades básicas, mas em função do dinheiro, de aquela atitude que é negativa no Evangelho. Guardar, guardar, guardar e acumular. E acumular sem saber quando o Senhor pedirá conta da nossa vida e do que vai acontecer com aquele dinheiro. Então, a gente poderia se perguntar, será que o dinheiro que às vezes, de uma maneira desenfreada, de uma maneira às vezes exagerada, que a gente procura, e procura nas horas extras de trabalho, e procura nos negócios exagerados que faz, tanta coisa mesmo, será que esse dinheiro está facilitando a minha felicidade? E eu posso dizer que já tenho escutado mais de que o dinheiro está sendo um obstáculo na sua vida, não simplesmente para estar mais perto de Deus, mas simplesmente para ser feliz. Simplesmente para dizer para vocês que o dinheiro, ele não resolve a vida da gente. Ajuda, mas não resolve a felicidade da gente. Mas nós não somente poderíamos ficar nesta pergunta, nós também poderíamos nos perguntar e ir um pouco além. Quais são as riquezas desta vida, do dia a dia, que vão amarrando nossa vida para não deixar que a gente avance? Gente, permanentemente, às vezes, nós nos encontramos com tanta situação, é a nossa vaidade, é às vezes as nossas ideias, são às vezes os nossos pensamentos, são as nossas ideologias, são às vezes tantas situações no dia a dia, que elas vão nos amarrando
e vão se tornando, entre aspas, as convicções que nem sempre nos deixam acolher de uma maneira total e definitiva da graça de Deus. Para seguir Jesus e segui-lo de verdade, é necessário abdicar de algumas riquezas que amarram a nossa vida. Eu penso que hoje é uma oportunidade para a gente se perguntar quais são as riquezas que amarram a nossa existência. Riqueza do passado, riquezas que em certa forma faz parte da nossa história e que evita que a gente faça uma ruptura para poder avançar diante do Senhor, para que a gente não siga muitas vezes repetindo uma vida que responde a certas lealdades do passado e dos nossos antepassados. Eu, quando lia o Evangelho, me lembrava, por exemplo, da mulher de Lot na Bíblia, aquela mulher que virou estátua de sal, aquela que olhou para suas riquezas, era aquela sua casa, era aquela sua comunidade, era a sua cidade, era da vida que ela levava lá, e ela não conseguiu abdicar dessas riquezas para avançar para a vida. E como ela não abdicou, ela olhou para trás e virou estátua de sal. Mais de um de nós, às vezes, viramos estátua de sal. E estátua de sal porque a gente continua fincado no nosso passado. O que aconteceu com aquele jovem? Aquele jovem, ele não foi capaz de abrir mão de suas riquezas, e como não abriu mão de suas riquezas, foi embora triste, abatido, tirando de seu coração a possibilidade de uma vida que somente lhe estava faltando uma coisinha para ser feliz. Às vezes, aliás, com certeza, viver os mandamentos é muito mais complicado do que abrir mão das riquezas. Este jovem estava vivendo dos mandamentos, mas ele não conseguiu de fato abdicar de suas riquezas. Hoje os discípulos colocam para Jesus a preocupação de então, Senhor, quem pode se salvar? Quem pode alcançar a vida eterna? Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E eu poderia terminar esta reflexão dizendo para vocês que aquele que abdica de suas riquezas, de sua riqueza, pode ter a plena certeza que recebe 100 vezes mais de aquilo do qual abriu mão. O Evangelho de hoje nos convida a acreditar profundamente nas riquezas que Deus nos oferece. Falando do seguimento que os discípulos realizaram, Jesus diz: quem deixa pai, quem deixa mãe, quem deixa filhos, quem deixa campos, tudo por causa de mim e do reino, diz a palavra de Deus, recebe mais, não mãe, mais, pais, não pai, filhos, muitos filhos, campos, 100 vezes mais com lucro nesta vida, e não somente nesta vida, mas na vida eterna. Gente, aquilo que Deus nos oferece não somente é para o definitivo, aquilo que Deus nos oferece é inclusive para esta vida. Faça o exercício de abdicar de suas riquezas, e você verá como aquilo que você foi capaz de renunciar se multiplica mais em sua vida, em tudo, não somente nos bens materiais, em tudo.
Abra mão de aquilo que às vezes segura a sua vida para acolher a graça do Senhor e tenha a plena certeza de que Deus não defraudará você. O livro da sabedoria diz uma coisa muito bonita, falando de alguém que encontrou um tesouro. Diz: preferida a sabedoria a dos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor da riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa. Que nós pensemos nesta Eucaristia, que Deus quer nos oferecer sua riqueza, e da riqueza que é essa comunhão com Deus, da vida de Deus na nossa vida, da alegria de saber de que tudo passa neste mundo, mas Deus sempre fica na vida da gente. É uma riqueza que nada nem ninguém pode nos dar. Vamos ficarmos em pé. E vamos pedir ao Senhor, nesta Eucaristia, que nos ajude para a gente não virar estátua de sal. Que nos ajude para a gente não ficar preso em, às vezes, coisas pequenininhas da vida. E às vezes nós damos tanto valor a coisas pequenininhas na vida da gente. É como aquela senhora que guarda coisas velhas em seu guarda-roupa, achando de que precisa disso. E depois ela olha que nada daquilo que está guardado ela utiliza. Quantas vezes aconteceu com a gente? A gente enche da vida da gente de tantas, perdoem da expressão, estupidezes, falsas riquezas. Às vezes poderia ser que a gente tem uma conta grande com muito dinheiro, ou com muita coisa, alguma coisa. Mas cuidado que não aconteça para a gente aquilo que o Evangelho diz, falando da morte da gente. Nós temos segura a nossa morte e ninguém sabe quando ela vai chegar. E na morte o encontro com Deus. E da palavra de Deus diz uma coisa muito bonita, falando de aquele homem que guardou muita coisa, que um dia, quando ele achava que ia aproveitar tudo isso, como a gente às vezes acredita, eu estou esperando completar meus 60, meus 50, tal, para começar assim a desfrutar a vida, a ser feliz. E quando a gente pensa, chega a doença, e quando a gente pensa que essa hora, chega a tristeza, e o Senhor diz para nós: hoje mesmo pedirei conta de tua vida. E aí, para quem acumulamos? Para quem guardamos? Guardamos para os outros? Não vale a pena guardar para os outros. Que os outros construam, que os outros organizem sua vida. Nós pensemos na nossa vida e da responsabilidade que nós temos com ela. Na responsabilidade de sermos felizes. Felizes. Somente isso. Felizes. E para isso nós queremos hoje pedir ao Senhor, nesta Eucaristia, que nós possamos somente olhar para Ele. Olhar para Ele. Às vezes tantas coisas nos amarram. É a vida da família da gente, seu trabalho e tantas coisas. Tudo isso pode ser importante, mas olha sempre primeiro para o Senhor. E olhar para o Senhor será sempre tua inspiração. De que um dia tudo aquilo que está ao redor de tua vida poderia faltar, mas o fato de olhar para Ele fará de que nada disso te faça falta em tua vida. Porque da certeza de saber que Ele está perto de nós, nos dá confiança, nos dá alegria e fortalece a promessa de saber de que do que nós abrimos mãos
Ele multiplica 100 vezes mais nesta vida e na vida futura da vida eterna. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Vamos cantar novamente isso. Olhar para Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir Teu caminhar. Seguir sem vacilar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar. Prostrar-me em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Vamos cantar agora. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Vamos fazer nossa oração e da gente possa entregar nas mãos de Deus esta nova semana que nós começamos. Senhor, nós te agradecemos por este dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua Eucaristia. Nós te agradecemos, Senhor, pela riqueza que hoje Tu nos ofereces. Tu, Senhor, não nos ofereces ouro, não nos ofereces bens materiais, nos ofereces a vida eterna. Nos ofereces, Senhor, a felicidade. Nos ofereces, Senhor, a certeza de saber que nós podemos confiar sempre em Ti, de que todo pode passar. Obrigado, Senhor, porque hoje pode ser que nós estamos acompanhados dos nossos familiares. Nós estamos acompanhados, Senhor, da nossa estabilidade econômica, da nossa riqueza, da nossa fama, de nossa sabedoria, de nosso talento. Mas tudo isso passa, Senhor. Tudo passa. O dinheiro acaba. A saúde, a vida da família da gente, tudo passa, Senhor. Mas a certeza de saber que nós estamos construindo para o céu, que nós podemos confiar em Ti, que nós podemos entregar nossa vida nas Tuas mãos e que aquilo que Tu nos ofereces, nada nem ninguém nos oferece. Faz que da gente hoje, começando esta nova semana, realize essa confissão de fé
Senhor, nós queremos te seguir. Nós, Senhor, queremos ser teus discípulos. Nós, Senhor, queremos viver para ti. Nós, Senhor, queremos que a nossa única riqueza, o nosso único grande tesouro é saber de que tu estás sempre conosco. Porque nada, Senhor, nada nos poderá tirar a alegria de experimentar a experiência de comunhão que tu realizas na nossa vida. Queremos, Senhor, te entregar a vida de nossa família, para que ela também te siga, Senhor. Para que ela não se segure em nós simplesmente. Às vezes ficamos preocupados, o que será dos outros se na vida da gente? Quando eu não estiver, o que será de meus filhos? O que será de minha família? Mas nós, Senhor, queremos te entregar eles nas tuas mãos, para que tu também cuide deles, Senhor. Para que eles sejam teus discípulos, para que eles te amem profundamente, para que eles encontrem, Senhor, em ti sua alegria, para que nada, Senhor, nada nem ninguém possa nos separar do amor que somente tu nos ofereces, que garante não somente da comunhão contigo, mas a alegria de saber que podemos contar contigo. Amar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti, Senhor. Canta isso com alegria para nosso Deus. Amar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Seguir sem vacilar. Prostrar-me em teu altar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Levantamos nossa mão direita, professamos nossa fé.